Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. No começo, tudo era sonho. No nosso caso, um sonho do Dr. Hugo Gurgel e Dona Lúcia, que há mais de 43 anos ganhou vida com a Clínica Santa Helena. Sonho que mudou a realidade da medicina em nosso estado. A Santa Helena revolucionou a maternidade e demais serviços à mulher. Com mais de 300 mil partos até hoje, não é exagero dizer que a Clínica Santa Helena trouxe ao mundo gerações e gerações de sergipanos. São mais de 4 décadas evoluindo, seja em estrutura, seja em qualidade da equipe médica e de enfermagem, mas principalmente no cuidado com cada um dos nossos pacientes. Tudo para que cada um deles sinta-se acolhido e protegido. Seja qual for a necessidade do paciente, disponibilizamos muito mais do que nossa estrutura e equipe. Oferecemos nosso afeto. Clínica Santa Helena. Amor passado de geração a geração. Olá, queridos. Eu quero iniciar agradecendo a George Caldas o convite que ele me fez para estar aqui junto a vocês e participando desse congresso da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Sergipe, que para mim é motivo de muita honra, de muita alegria, de participar de uma proposta não só arrojada, mas que reúne profissionais de grande qualificação do nosso país. Então, uma alegria, um orgulho para mim estar aqui. A mim me coube falar sobre HPV persistente, podemos intervir? E aí vamos detalhar esse assunto e para isso quero compartilhar com vocês de alguns dados que eu trago aqui. Como intervir na persistência viral? Falando de persistência viral, não tem como não correlacionar com carcinogênese HPV induzida. Então, a gente sabe que o HPV não se limita apenas ao trato genital inferior, mas hoje tem se observado uma frequência maior de cânceres HPV induzidos, naquelas áreas em que não existe um rastreio ainda estabelecido contra esse tipo de câncer. Então, especificamente, são os cânceres de canal anal e os cânceres de orofaringe, ambos induzidos por HPV, ambos sem nenhuma proposta de rastreio normatizada, estabelecida, e isso está fazendo com que essa ocorrência seja mais frequente do que antes era, obviamente, pela mudança também de comportamento sexual que a gente vê socialmente. Então, também aquilo que nós geralmente não falávamos a respeito, que é justamente fatores genéticos inseridos, interferindo na infecção por HPV, e hoje a gente sabe que eles são imperativos, que o papel deles faz toda a diferença, tanto no processo de carcinogênese, como na velocidade em que ela acontece. Então, eu estou falando de que fatores genéticos do hospedeiro estão relacionados à persistência viral. Muito bem. E o que é persistência viral? A gente rotula como persistência viral a infecção pelo mesmo tipo viral que dura um período igual ou maior que 24 meses. Na verdade, a persistência viral, ela expressa uma deficiência da resposta imune adaptativa, mas também expressa a atuação de um tipo viral oncogênico e de uma carga viral, na grande maioria dos casos,
elevada. Ok. O vírus, ele é um estrategista. Então, ele seleciona células ideais para que ele possa manter o seu genoma viral e prorrogar a sua espécie. Então, ele utiliza células com poder de divisão, com poder de diferenciação celular, e essa maquinária toda ele utiliza em seu próprio favor, sabendo que ele vai alterar os mecanismos de DNA dessa célula, ele vai trabalhar com o DNA da célula hospedeira, e que isso pode suscitar um processo que a gente chama de suicídio celular, a apoptose. Nesse processo de infecção, ele também subverte as vias apoptóticas da célula hospedeira, impedindo essa célula de morrer. E para que ele não seja o alvo da resposta imune do hospedeiro e não consiga atingir o seu objetivo de prorrogar a sua espécie, ele faz por onde ser camuflado, escondido da vigilância imune hospedeira. E ele utiliza de vários mecanismos para isso, um deles, variação dos tipos virais, o outro, integrar o seu genoma ao genoma do hospedeiro e, por fim, o eclipse viral ou a latência viral, período em que ele passa dentro da célula, hospedado e se aproveitando da maquinária dela, mas ele não permite que a célula sinalize a vigilância imune de que ele está ali hospedado. Então, essa é uma grande sacada para que ele possa alcançar os seus alvos. Então, ele, como gosta de células com poder de diferenciação e poder de mitose, ele justamente escolhe sítios, tem sítios de preferência para a infecção viral, onde ele mostra até diferenças de comportamento relacionadas ao acometimento desses sítios. Então, na mulher, esses sítios de divisão, diferenciação celular, além de sítios alvos de traumas epiteliais crônicos, nós temos a zona de transformação do colo uterino, nós temos a fossa navicular naquela região de vestíbulo vulvar e nós temos a junção ano-retal. No homem, nós temos o terço distal da uretra, nós temos o sulco bálano prepucial e também a junção ano-retal. Eu quero deixar aqui alguns fatores, não só ligados ao vírus, mas também ao hospedeiro, que interferem na persistência dessa infecção. Quanto ao hospedeiro, cabe a gente mencionar aqui alguns fatores como status hormonal, como comportamento sexual e como status imune do hospedeiro. Quanto aos fatores virais, cabe a gente mencionar aqui o tipo viral, a carga viral e a intervenção viral sobre o sistema imune do hospedeiro também. Quanto aos tipos virais, o que a gente pode falar sobre ele? A gente sabe que os tipos considerados de alto poder oncogênico são justamente os tipos relacionados a uma maior persistência e a um menor clearance viral. Só que do grupo considerado de alto poder oncogênico, existem diferenças entre os vírus pertencentes a esse grupo. Então, de uma maneira muito evidente, o tipo 16, ele se mostra como o mais prevalente e o mais persistente dos vírus pertencentes ao grupo de alto poder oncogênico. Quando eu falo em alto poder oncogênico, eu quero lembrar vocês que quanto maior o poder oncogênico e o poder de persistência desse vírus, mais ele é capaz de intervir numa modulação imune negativa sobre a vigilância imune do hospedeiro. Então, a capacidade de inibição de uma resposta imune do hospedeiro está diretamente relacionada ao tipo viral acometido que está envolvido naquela infecção e também a carga viral, como a gente vai ver nos slides a seguir. Quanto à carga viral, a gente já sabe que a carga viral tinha relação com persistência viral e carcinogênese, mas ela nunca foi muito valorizada. Na verdade, o que a gente sempre ouvia falar na literatura era sobre tipos virais oncogênicos como sendo o grande vilão da carcinogênese vulvar. Mas a carga viral, ela está absolutamente inserida no grau de persistência da infecção,
Porque na literatura existe uma proporção equivalente entre carga viral maior ou igual a 100 picogramas por ml e uma incidência maior de lesões de alto grau. A alta carga viral também tem uma propriedade frente ao sistema imune do hospedeiro. Quanto maior a carga viral, maior a secreção da imunoglobulina 10. A imunoglobulina 10 é uma imunossupressora, então isso vai limitar ainda mais a resposta imune do hospedeiro contra a presença do vírus ali. Eu trago para vocês o trabalho de Downstein sobre persistência e carga viral de HPVs considerados de alto risco. Então, ele faz um paralelo, um comparativo entre a incidência cumulativa de lesões de alto grau e os tipos de vírus e o tempo de infecção viral. Então, ele vê aqui que quanto maior o tempo de persistência viral, maior a incidência cumulativa para lesões de alto grau. Esse proporcional respalda muito bem esse parâmetro de que a carga viral, sim, tem um grande poder de intervenção sobre a persistência e o clearance viral numa infecção HPV induzida. Ok. E essa história de modulação imune negativa, como é que é isso? O HPV, na verdade, quando chega na célula, ele tenta se aliar a algumas proteínas celulares. Isso a gente já sabe, à medida que a gente reconhece que ele sequestra o P53, sequestra o PRB, muito bem. Existe um grupo de proteínas que a gente chama de proteínas antígenos leucocitários humanos, fazendo parte desse grande arsenal de variação proteica, que é os antígenos leucocitários humanos. Nós temos o tipo 1, comum em todas as células nucleadas, e o tipo 2, comuns em células apresentadoras de antígeno. Eu vou falar do tipo 1, que existe em todas as células e que é justamente essa proteína que se expressa na superfície e consegue sinalizar o sistema imune quando existe a presença de um antígeno ali, de um órgão, um micro-organismo que não pertence àquela estrutura epitelial. Então, o HPV se alia a essas proteínas de expressão da superfície de modo a inibir a expressão dessa proteína na célula, na superfície celular. Quando ele promove essa inibição dos antígenos leucocitários humanos na superfície da célula, ele automaticamente faz com que o sistema imune do hospedeiro não seja alertado a contento para a presença de um vírus ali. Na verdade, ele polariza o que seria uma resposta imune celular do hospedeiro para uma resposta imune mediada para parasitos, baseada basicamente em eosinófilos, e isso não vai diminuir a carga viral, não vai deletar a célula hospedeira e acabar com a infecção viral. Então, ele polariza uma resposta que seria eminentemente celular, TH1, para uma resposta que se usa em parasitos eumintos, como é a induzida por eosinófilos, a resposta TH2. Não só isso, inibindo a expressão de antígenos virais na superfície da célula, através dessas proteínas dos antígenos leucocitários tipo 1, ele não vai estimular as células de Langerhans, que por sua vez não vão estimular os linfócitos T CD4, que por sua vez não vão estimular os linfócitos T CD8, que são os citotóxicos, que são aqueles que iriam deletar o arsenal do vírus, a célula hospedeira, e acabar com a infecção. Por isso, essa cascata favorece com que o vírus fique mais tempo na célula hospedeira e, obviamente, isso redunda em persistência viral, infecção persistente. Quanto aos fatores do hospedeiro, o que nós poderíamos mencionar capaz de interferir nessa infecção viral, deixando que ela seja persistente? Alguns fatores são bem interessantes. Primeiro, os fatores hormonais, os hormônios sexuais. Depois, o próprio comportamento sexual. E depois,
fatores ligados à imunogenética. Vamos ver cada um por um? Ok. Eu quero começar abordando sobre hormônios sexuais. Os hormônios sexuais na mulher, os estrógenos, a progesterona. Eu quero dizer para vocês que os estrógenos, eles têm uma ação que favorece muito o clearance viral. O estrógeno, ele age sobre receptores hormonais existentes nas células germinativas, nas células basais, que são as células do epitélio com poder de divisão. E uma vez que o estrógeno age sobre essas células, ele promove divisão celular, renovação celular, turnover celular, ou seja, renovação do próprio epitélio. Isso favorece o hospedeiro em termos de uma infecção por HPV presente naquelas células, rapidamente vai ser levada até a superfície, graças à indução à divisão celular na superfície. Essa célula envelhece, libera vírus e faz com que essa infecção seja deletada, clareada, ou seja, melhora o clearance viral e reduz o tempo de persistência. O estrógeno funciona assim. Ele favorece a mulher à medida que aumenta o clearance, diminui a persistência. Por quê? Porque ele aumenta o tempo de renovação epitelial. Perfeito. E isso já não acontece com a progesterona. A progesterona, ela não promove uma divisão celular até as camadas superficiais, ela reduz o tempo de renovação epitelial e isso favorece as infecções virais em termos de persistência. Então, a progesterona, ela funciona exatamente de maneira oposta ao estrógeno. O que o estrógeno tem em favorecer o clearance viral, a progesterona tem em favorecer a persistência viral. Então, hoje, como é muito evidente a prática do uso de progestágenos exclusivamente como método contraceptivo, inclusive, é muito comum que você venha a observar, a partir de então, uma maior persistência de infecções virais já existentes nessas mulheres que usam o progestágeno como método contraceptivo, por exemplo. E a literatura já respalda muito bem que o uso único de progestágeno aventa para uma possibilidade de maior risco para câncer de colo uterino, por exemplo. Quanto ao comportamento sexual, eu vou ter que, claro, fazer um parâmetro entre homem e mulher. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe, em termos de persistência, que o tipo 16 é o mais persistente no homem, mas também é o mais persistente na mulher. Em termos de prevalência, o HPV tipo 16 no homem, ele não varia em picos, como a gente observa na mulher. Na mulher, a gente observa que o vírus é mais prevalente na faixa etária entre 14 e 24 anos, o primeiro pico. Depois, entre a quarta e quinta década, o segundo pico. Mas no homem, o HPV permanece estavelmente prevalente durante toda a fase de vida sexual ativa deste homem. A média de duração das infecções por HPV no homem é uma média mais ou menos de 7 meses e meio, mas é o tempo exatamente em que um vírus se vai e novos vírus chegam, se apresentam. Então, o tempo de término de uma infecção viral é o tempo de novas infecções virais acontecerem nesse homem. Na mulher, o vírus demora mais. Ele demora mais tempo e o tempo médio de clearance viral é entre 12 e 24 meses, diferente do homem, que vocês viram que o tempo é mais curto de duração dessa infecção, né? Isso, no homem, não o beneficia em termos de produção de anticorpo. E aí você pode perguntar a mim, como é que uma infecção por um parasita intracelular obrigatório suscita resposta imune humoral? E eu digo para vocês que esses dois sistemas de resposta imune, o humoral e o celular, eles não funcionam em separado, eles se comunicam entre si. Então, no que eu incito a resposta imune celular, ela
indiretamente vai incitar a resposta imune humoral e vice-versa. No que eu incito a resposta imune humoral, ela também vai estimular a minha resposta imunicelular. Então, essa comunicação existe. Por isso que mesmo diante de uma infecção por um parasita intracelular obrigatório, eu vou ter, sim, a fabricação de titulações de anticorpos, expressivos ou não, mas eu vou ter. E no homem, isso é muito pequeno. Tão pequeno que não confere para ele uma proteção contra novas infecções. Isso difere um pouco do que acontece na mulher. A mulher, ela demora mais a deletar a infecção viral, o clearance viral na mulher, ele é mais demorado, mas a compensação, isso a favorece em termos de titulação de anticorpos, que na mulher se mostra maior do que a gente observa no homem, certo? No homem, o vírus é mais prevalente nos genitais, no canal anal e na cavidade oral. Na mulher, ele é mais prevalente no genital interno, no canal anal, na vulva e, por último, na cavidade oral. Obviamente, esse HPV vai ser mais prevalente em homens e mulheres que fumam, a gente sabe o poder imunossupressivo do fumo, e ele também é mais prevalente em homens que não gostam de usar condom. Igualmente, isso acontece na mulher que mantém relações sexuais sem uso de preservativo, ok? Nesse diagrama, eu mostro para vocês, nesse gráfico, a prevalência de infecções por HPV no decorrer da idade no homem. Então, de um lado eu tenho a prevalência das infecções genitais por HPV, de um outro lado eu tenho as faixas etárias na vida sexualmente ativa de um homem. Essa faixa etária varia de 18 a 70 anos e eu quero que vocês observem junto comigo o quanto a variação da prevalência das infecções genitais por HPV é mínima entre as faixas etárias, ou seja, o HPV verdadeiramente nos parece prevalecendo durante toda a vida sexual ativa do homem. Ainda falando de comportamento sexual, a eliminação viral no homem não está relacionada à circuncisão. Na mulher, ela se relaciona ao número de parceiros também, ou seja, quanto maior o número de parceiros, menor a eliminação do vírus. No homem, eu acho que por questões, acho não, a literatura já respalda isso muito bem, que as questões hormonais e a constituição do epitélio, ela interfere muito sobre o poder de eliminação viral. Então, o homem não tem progesterona, que é, na verdade, um imunossupressor e é, na verdade, um hormônio que reduz o clearance e predispõe à persistência. Então, a eliminação viral é mais rápida no homem. Na mulher, ela é mais demorada. E a infecção no homem não tem o poder de prevenir contra outras infecções, justamente porque a titulação de anticorpo é pequena, enquanto isso acontece na mulher. Ela faz titulações maiores e isso serve, sim, como memória imune para ela, evitando infecções subsequentes pelo mesmo vírus. Ok. Quanto à transmissão viral, o homem transmite menos vírus para a mulher do que a mulher transmite para o homem. Então, na verdade, nesse processo de transmissão viral, a mulher, ela transmite mais do que o homem, certo? E a aquisição do vírus, ela é facilitada pela presença da clamídia, tanto no homem como na mulher, pela presença dos constituintes do fumo, tanto no homem como na mulher, e ela é menor, menos transmitida quando se faz uso do condom. Isso tanto nas infecções que acontecem em homens, como nas infecções que acontecem na mulher. Quanto ao comportamento sexual, também vale a pena mencionar as lesões de canal anal. As lesões de canal anal, elas acontecem tanto em homens como em mulheres. As mulheres, muito mais frequente, aquelas que já têm histórico de lesão multicêntrica por HPV, principalmente as lesões
de alto grau, a correspondência de mulheres que têm lesão de alto grau, tendo também lesões de canal anal, é muito grande. Mas no homem, a maior prevalência de lesões de canal anal está nos homens que fazem sexo com homens, essa prevalência de 47,2%, e quando comparada aos homens que fazem sexo com mulheres, a gente vê que realmente a prevalência é maior em homens que fazem sexo com homens do que em homens que fazem sexo com mulheres. Nas mulheres, aquelas cujo parceiro é bissexual, elas são muito mais assoladas com infecções do canal anal por HPV e com lesões importantes em canal anal também induzidas por HPV. Nesse gráfico, nós temos um comparativo entre a prevalência de lesões em canal anal em homens que fazem sexo com mulher, na tarja azul, e homens que fazem sexo com homem, expressas pela tarja amarela. Então, vocês veem aí que a prevalência de homens que fazem sexo com homens, tendo lesões em canal anal, é muito maior do que as de homem que fazem sexo com mulher. Quanto à imunogenética, a gente sabe, eu vou voltar a falar sobre aquelas proteínas de expressão na superfície das células nucleadas, chamadas das proteínas dos antígenos leucocitários humanos tipo 1. Elas são sinalizadoras do self-non-self, ou seja, daquilo que pertence ao hospedeiro, daquilo que não o pertence. Então, elas são as grandes instigadoras da vigilância imune a se manter alerta diante da participação de um antígeno, ou seja, de um micro-organismo ou qualquer outra coisa que não pertença àquele epitélio, àquela célula, àquele órgão. Muito bem. Existe uma variação genética enorme dos antígenos leucocitários humanos tipo 1. E essa variação genética, obviamente, vai interferir na infecção viral. Por quê? Porque algumas constituições genéticas favorecem uma deleção mais fácil da proteína HLA tipo 1, dos antígenos leucocitários humanos tipo 1, fazendo com que elas não possam ser expressas na superfície da célula ou vençam o obstáculo que o vírus impõe e, mesmo assim, se expressem na célula do hospedeiro. Então, essa variação genética vai interferir na minha persistência viral? Sim, vai sim. Então, a gente sabe que hoje o vírus se liga de diferentes maneiras a essa variação genética dos antígenos leucocitários humanos tipo 1, resultando numa maior ou numa menor expressão dessas moléculas na superfície da célula. E isso vai redundar em estimular para mais ou para menos uma resposta imune do hospedeiro. Então, hoje, a gente já tem alguns antígenos leucocitários humanos como sendo preditivo de uma progressão daquela infecção viral para lesões mais importantes, e temos alguns antígenos leucocitários humanos tipo 1 como marcadores de proteção para que aquela infecção não venha a se tornar algo importante, relevante, um câncer naquela paciente. Então, a literatura já mostra que o alelo HLA-B07 é um marcador encontrado em mulheres que a infecção viral promove uma lesão de alto grau, ou seja, é identificado como marcador de risco para câncer de colo uterino, enquanto que o alelo HLA-B15 se mostra como um marcador de proteção para o câncer de colo uterino, ou seja, tem tudo a ver a variação genética existente nessas proteínas de expressão de superfície com a infecção do vírus, com o poder do vírus em se aliar a essas proteínas, suprimindo ou não a sinalização que elas promovem no sistema de vigilância imune do hospedeiro e, consequentemente, na resposta desse hospedeiro à presença do vírus ali. Eu posso chamar, então, esses antígenos leucocitários humanos tipo 1 de marcadores de previsão? Sim. Marcadores específicos para os alelos dos antígenos leucocitários humanos já podem ser usados para prevenir ou para prever aquelas infecções que vão progredir ou não
para um câncer do trato genital inferior. E como eu posso intervir nesses fatores? A gente viu que tem fatores inerentes ao vírus, a gente viu que tem fatores inerentes ao hospedeiro. Há alguma coisa, alguma forma de intervir para que, mesmo que teria tendência a progredir, possa não progredir? E a literatura diz que sim. E comparando procedimentos terapêuticos, a gente pode comparar a ablação com a incisão. E a literatura mostra que os métodos decisionais, eles estão associados a um clearance viral maior, a uma persistência viral menor, enquanto que os métodos ablativos funcionam justamente ao contrário. Eles estão relacionados a uma persistência maior, a um clearance viral menor. Eu trago para vocês aqui um trabalho comparando a crioterapia como método ablativo com o LIP sendo um método incisional. E a gente vê que a persistência viral, ela reduziu significativamente com os métodos excisionais, no caso o LIP, e ela ainda permaneceu mais alta quando comparada ao método excisional. O método ablativo mostrou uma persistência viral maior que o método excisional nesse gráfico aqui. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a pensar, porque como a literatura respalda, isso vai interferir no tratamento que você quer estabelecer para a sua paciente. Ok, os imunomoduladores. Os imunomoduladores são muito bem vistos na literatura, não só com relação à ação dele sobre a presença do vírus, em vários aspectos, inclusive off-label, sendo aplicado em mucosa vaginal, em mucosa ectocervical, mas em lesões vulvares também, em pele, principalmente em pele, que para isso a bula da medicação respalda muito bem. Os imunomoduladores, eles recrutam células de Langerhans para apresentar antígeno e esse estímulo que eles dão a uma resposta imunicelular é exatamente o que muitos hospedeiros precisam para aumentar o clearance viral e reduzir a persistência das infecções. Então, ele é super bem visto na literatura como um bom estimulador de uma resposta imunicelular a contento. Ok. Em termos de lesão persistente e relacionando essas lesões aos procedimentos, o que é que a gente pode falar quanto àqueles que oferecem uma maior persistência e oferecem um maior clearance? Ok. Então, a gente vê na literatura que os que oferecem maior clearance, consequentemente uma menor persistência, são os tratamentos à base de imunomoduladores. Então, de 12 a 15,6% das infecções persistem apenas. Essa persistência já aumenta quando falamos a respeito de excisão cirúrgica das lesões. Então, os processos excisionais, eles levam uma persistência maior do que quando se usa na terapêutica os imunomoduladores. E o que mostra maior persistência e menor clearance é justamente os métodos ablativos. No caso desse estudo, a ablação a laser, o método foi o laser utilizado para a ablação das lesões e que apresentou uma maior persistência do vírus ainda, mesmo depois do procedimento. Então, em ordem crescente, do menor para o maior, o imunomodulador imiquimod oferece uma menor persistência, depois os métodos excisionais e depois os métodos ablativos. Vale ressaltar que as recidivas dessas lesões são mais frequentes nos 6 primeiros meses em que se lida com ela. Ok. E quanto à vacina? Em que é que a vacina pode interferir na minha persistência viral? Eu trago para vocês trabalhos que respaldam muito bem a ação da vacina sobre o tempo de persistência viral. Um deles fala da vacina como tendo alta eficácia para o período de tempo de regressão das lesões, quando comparadas à evolução natural da infecção. Então, nós temos 2 grupos,
um em que se foi administrada a vacina, o outro em que não, e a gente viu que o tempo de regressão das lesões foi bem maior no grupo que tomou a vacina do que no grupo que não tomou. É como eu falei para vocês, essa vacina terapêutica, não, ela instiga a sua imunidade moral, mas a imunidade moral mantém contato com a imunidade celular, e isso facilita, sim, a deleção de lesões e regressão espontânea dessas lesões. Isso é uma informação que você deve guardar, porque o instigar resposta imune vai corresponder a uma comunicação entre os dois sistemas de resposta imune que temos, o moral e o celular. Depois eu trago outro trabalho para vocês falando da vacina administrada para quem já teve o vírus, para quem teve uma lesão de alto grau, para quem se submeteu a uma conização por lesão de alto grau. Então, nesse estudo foi observado 2 grupos, ambos com mulheres que se submeteram à conização. Num deles, as mulheres foram imunizadas contra o HPV, no outro não. E o índice de recidiva de lesões foi maior no grupo não imunizado do que no grupo imunizado. Então, vale a pena imunizar? Sim, sempre. Dose dada, dose válida. Então, porque não teve, porque já teve HPV, não deve vacinar? Não, isso não existe. Você deve favorecer sua paciente com a imunização, uma vez que a literatura respalda com trabalhos belíssimos, muito bem elaborados, que a imunização vai interferir no clearance viral da sua paciente, ou seja, vai interferir no tempo de duração daquela infecção. Então, vale a pena? Sim, vale a pena? Sim. E aí eu quero terminar minha exposição agradecendo a vocês a atenção que vocês me dispensaram até agora, o acompanhamento de vocês sobre cada fator que foi exposto, e eu espero ter sido útil no manejo dessas infecções por HPV na paciente de cada um de vocês aí. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, George, e até a próxima.